quadro abaixo ilustra tipos de sólidos cristalinos e algumas de suas características. Aponte a alternativa que indica a linha de correlações corretas do quadro apresentado. Então, sólido covalente, forma das partículas unitárias, átomos ligados por ligações covalentes, força entre as partículas, ligações covalentes, exemplos, diamante, grafita e carbeto de silício. Já matamos a resposta dessa questão. Inclusive, as ciências médicas gostam muito desse tipo de questão que fala sobre substâncias covalentes, tá? Lembra do seguinte, substâncias formadas por ligações iônicas a gente chama de substâncias iônicas. Substâncias formadas por ligações metálicas a gente chama de substâncias metálicas. Substâncias formadas por ligações covalentes a gente chama de substâncias moleculares, exceto carbono, grafite, diamante, esse carbeto de silício, o dióxido de silício. São substâncias formadas por ligações covalentes, mas que não têm uma forma definida. São vários átomos ligados entre si numa rede sem um limite, tá? Por exemplo, carbono e diamante são átomos de carbono ligados entre si tetraedricamente. Não tem uma fórmula, não tem uma geometria, tá? E a molécula tem, por exemplo, a água é H2O, a fórmula molecular, tem geometria angular, molécula polar e tal. Então, letra B, tipo de sólido iônico, tipo sal de cozinha. São formados por íons positivos e negativos? Certo, Na+ e Cl-. Força entre as partículas, cátions e elétrons livres ou cátions e ânions? Os exemplos até estão certos. Letra C, sólido metálico. Forma das partículas unitárias, cátions e moléculas? Não, aqui são cátions e elétrons livres, tá? O mar de elétrons da ligação metálica. Letra D, sólido molecular, forma das partículas unitárias, átomos e moléculas, tá? Os átomos dão origem às moléculas. Então, aqui podia ser átomos e moléculas, moléculas e moléculas, tanto faz. Dipolos, ligações de hidrogênio, a força entre as partículas, ok também. Exemplos, CH4, C6H12O6 e esse cara, que é uma figurinha repetida nessas provas. Esse SiO2 não é uma substância molecular. Até tem fórmula, mas como eu falei, é um cara legal de guardar, que costuma cair muito nesse tipo de prova. O SiO2 é uma substância covalente, igual esse SiC aqui em cima. Escrevendo SiO2 parece, né, que é uma molécula que tem 2 átomos de O e um de silício, mas é um sólido covalente, forma uma rede. Você já deve ter visto esse desenho, olha, o SiO2, o desenho da estrutura dele é algo assim, olha. Forma-se uma rede com átomos de silício ligado a átomos de oxigênio. Aí aqui teria um outro silício, tá? De fato, formando uma rede mesmo, aí ficaria algo desse tipo. Então, guarda que esse cara também é um sólido covalente. Então, por isso essa letra D está errada.